identidade e grupos sociais. Quem é você? Eu sou a Cris. Eu sou a Hannah. Eu sou a Carol. Eu sou Virgínia. E eu sou a Flávia. E cada um de nós possui uma identidade e pertence a grupos sociais. Mas o que é identidade e grupos sociais? Entendendo que a identidade é constituída de aspectos individuais que fazem as pessoas se sentirem únicas e singulares frente a outros, vamos entender aqui por que o conceito de grupo social está diretamente conectado a essa definição. Existem vários fatores que influenciam na constituição de grupos sociais, como gênero, raça, nacionalidade, religião, educação e territorialidade, entre outros. E são justamente estes fatores que fazem com que existam diferentes e variados grupos, assim como identidades. Por grupo social, entende-se que é o conjunto de indivíduos que possuem objetivos e normas em comum, padrões de comunicação e influências mútuas que fazem as suas relações serem interdependentes e diferentes de outros grupos. Além de referências simbólicas e culturais, há uma carga afetiva e emocional que faz com que os indivíduos tenham consciência de pertencer a determinados grupos sociais. Este é um processo de auto-identificação, o qual acontece a partir da interação entre a concepção de semelhanças e diferenças que o indivíduo utiliza para a construção de si mesmo. A percepção do que é semelhante ou divergente ao sujeito passa pelo processo de reconhecimento da existência de um outro diferente de si. Chamamos esse processo de alteridade, e é através dela e da interação com essas diferenças que o sujeito pode definir sua identidade. Ou seja, é por meio da comparação com os demais indivíduos e grupos que ele pode definir quem ele é e o que o identifica. Por exemplo, se ela é mulher, não é homem. Ou, se é brasileira, não é mexicana. Esse processo também se apresenta nos grupos sociais, o que nesse caso chamamos de diferenciação grupal, onde os indivíduos de determinados grupos tendem a avaliar negativamente o grupo do qual não fazem parte, e assim passam a enxergar as características e normas desses outros grupos como inferiores ao seu. Esse fenômeno pode ser considerado um dos alicerces para a estruturação do etnocentrismo, gerando assim preconceitos e conflitos. Como exemplo, podemos citar as rixas entre torcidas de futebol, ou até mesmo explorarmos questões históricas, como a catequização dos índios imposta pelos jesuítas portugueses no período da colonização do Brasil. Parece tudo simples e bem delimitado, não é mesmo? Mas agora vamos pensar nesse indivíduo em um mundo globalizado e multifacetado? Ao longo da história, a percepção da identidade foi se alterando, passando pela identidade do sujeito iluminista, que tinha razão no centro de si mesmo, e mais tarde a do sujeito sociológico, que passou a refletir sobre as interações complexas que tinha com os outros. A concepção atual de identidade é a do sujeito pós-moderno, uma vez que estamos imersos em um mundo mutável e dinâmico. A nossa identidade é, por consequência, fragmentada, múltipla e maleável. E a partir disso, as tecnologias comunicacionais possuem um papel relevante na construção dessas novas identidades. Desse modo, os ambientes online potencializam as possibilidades de vivenciar papéis, e esses
não estão deslocados do mundo offline. Pelo contrário, estimulam a expressão de diversas facetas identitárias a partir da compreensão de um mundo que já não se limita às situações sociais em espaços geográficos, possibilitando assim o acesso a outros elementos simbólicos que irão fomentar processos identitários múltiplos. Imaginemos uma usuária no Instagram, com 10 mil seguidores, que interagem cotidianamente com ela e compartilham os conteúdos publicados no seu feed. Os conteúdos produzidos por essa pessoa atingem um número maior de indivíduos do que os que atingiria se estivesse em uma roda de conversa offline entre amigos. Desse modo, essas ideias podem influenciar a múltiplas construções de identidades de pessoas geograficamente distantes, que se identificam ou não com os símbolos compartilhados, e assim vão construindo papéis para si dentro e fora das redes. Portanto, esperamos ter apresentado esse tema com clareza e que tenhamos gerado uma reflexão sobre qual é a sua identidade, com que você se identifica, quais são os grupos sociais que você faz parte. É isso por hoje, pessoal. Agradecemos por terem assistido até aqui e voltem para mais conteúdo. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Tchau, tchau!